conversar um pouco sobre cultura no período do regime militar. Primeiro, por que essa preocupação do regime militar em buscar uma aproximação com a sociedade, sobretudo a partir de 75, a partir de uma construção de uma política cultural mais sistemática, né? À medida que, enfim, era um regime autoritário, autocrático, no mínimo, né? E que tinha todos os recursos à mão para se impor. Por que o campo da cultura se tornou tão importante? Foi uma estratégia, está ligada ao que a gente chama hoje de abertura. A cultura seria uma espécie de canal e também um código de reaproximação do Estado, de um Estado isolado, que tinha, lembremos que tinha acabado de sofrer uma derrota eleitoral surpreendente, em 1974. Portanto, o regime começa a perceber, logo nos seus primeiros anos, que ele não tem uma base orgânica de intelectuais com trânsito nos setores mais dinâmicos da sociedade. E isso, repito, é um problema, mesmo para um regime autoritário. Ao contrário do regime Vargas, né, que era um regime tão violento e autoritário quanto, mas tinha hegemonia cultural. Né? Você tem que parar para pensar nisso. Né? Vargas, nos anos 30, tinha apoio de intelectuais, né? Inventou a ideia de brasilidade, não o Vargas, mas o regime. Né? O regime de 64 não teve isso. Né? Então, veja como a cultura é um campo de batalha que não é menor, não é um reflexo da economia, não é um reflexo da política. Ela se conecta com essas duas instâncias. Enfim, em que consistiu essa política nacional de cultura? Um conjunto de reformas normativas, burocráticas e também de muito apoio financeiro a vários setores artísticos. Por outro lado, não faltou repressão na área cultural. Né? Não faltou repressão. Eu acho que eu fui um dos artistas mais recusados e censurados do Brasil. Nos salões, eu acho que junto com o Barrio e com o Cildo, que são dois caras, né, que lutaram bastante. Entre os artistas, para mim, são dois dos mais importantes desse período, pelas ações, pelos trabalhos que eles fizeram. Em 71, eu comecei a trabalhar não só de rodar panfletos, né, anônimos e distribuir no Mimió Falco, como também fazer obras que eu tenho até hoje. Meu primeiro livro de artista é com Mimió Falco, com experimentações em cores, colagem, corte de Mimió. Então, eu dominei o Mimió desde cedo muito bem. E, naquela época, era mais perigoso você ter um mimeógrafo do que uma arma. Os mimeógrafos eram obrigados a serem registrados na polícia. Eu acho que muita gente não sabe disso. Se pegasse uma pessoa com mimeógrafo sem estar registrado, era preso, entendeu? Por causa das panfletagens. Com o Guerrilheiro, que foi um trabalho... À medida que ele foi censurado, a gente fez um movimento no Recife chamado Mediarte, que era a arte do meio, e a gente editou livros, e ele foi capa de um dos livros, e então, em calendário, então eu procurei divulgar esse trabalho o máximo possível, porque eu não sabia até que ponto eles iam invadir minha casa e destruir obras, como foi feito uma vez, entendeu? Eu pichei a arte não pode ser presa no muro do museu, instante antes da abertura. Eles mandaram raspar de imediato, o que acentuou até, em algum aspecto, a leitura, acentuou a leitura da minha frase. Né? No dia da abertura do Salão de Estado, a atitude do artista, a atitude do museu, 77, 78, o que é arte para que serve, onde eu fiquei durante 2 horas numa vitrine e depois saí pelas ruas do Recife. Esse trabalho chama A Arte Será Sempre um Peso na Consciência do Poder. Esse é um livro de artista, que é a história política, administrativa, social e econômica do país, que é uma tábua de cortar carne com um livro e uma faca enfiada, que é uma conta de matemática exata sobre a questão do alimento, né, dividido pela população, que termina em 0. Esse é um dos trabalhos que eu fui muito interrogado quando estava preso, porque esses tiros recaem sobre Brasília. Esse é um outro trabalho meu que não precisa dizer nada, não. E, para finalizar, é um classificado de 1990. Foi na Copa de 90, eu publiquei. Vamos começar uma conversa. Eu tinha preparado algumas coisas, mas acho que fica mais interessante uma conversa conjunta de questões de vocês com todos aqui. Justamente sobre o filme O Pra Frente Brasil, né? Como é que se deu essa questão da Embrafilme e como é que se deu o processo de censura do próprio filme? Um filme que falava sobre a tortura, sobre a repressão, né, embora de maneira diluída, produzido pelo Estado autoritário, por uma empresa estatal, né, ligada ao Estado. Né? Então, é um reflexo dessa política
muito ambígua na área da cultura. Eu colocaria uma questão que seria a seguinte: como você pensaria em mandar um postal para Dilma depois dessa declaração linda, maravilhosa sobre plebiscito? Precisaria do apoio dos Correios, porque eu não mandaria para ela, eu mandaria para milhões e milhões de brasileiros que foram às ruas e apoiaram com atitudes como acender e apagar as luzes, sacudir papéis e tal. O que está acontecendo é consequência do que houve e do que está havendo. Essa atitude tinha que ser tomada. Se não houvesse manifestação, claro que estava tudo como estava antes, entendeu? Elejam um trabalho de vocês, que vocês acham que tem maior participação do público de uma maneira mais crítica. A gente tem criado uns jogos que eles estimulam o senso crítico. Foi uma maneira dinâmica que a gente resolveu de criar debate. É incrível ver essa capacidade sedutora que os jovens têm com os jogos, mas são jogos críticos, jogos que você caminha, se você expor sua opinião. Vocês acham que a arte pública gera a política? Ou a política gera a arte pública? A arte pública gera política, às vezes, né? Política gera arte pública, também às vezes. Produção cultural e educação têm que vir juntos, senão fica deslocado. Qual ação que a gente pode ter que seja mais efetiva no sentido de criar uma fricção com relação, uma fricção ou um problema mesmo com relação à atuação do Estado apoiando a iniciativa privada no centro de São Paulo nesse momento? Essa questão está na nossa pele, assim, a gente está sentindo ela, né? O que seria uma saída mais efetiva, sei lá, né? Mas acho que dá para só pontuar uma situação, essa relação de arte, Estado e tal. Alguns grupos fazendo um cortejo contra a virada cultural, né, um cortejo da morte do centro, e outros grupos que estavam ali juntos, indo na virada cultural, ganhando dinheiro, né, do primeiro ano aí do governo Serra, e também lá na ocupação, e quer dizer, isso apareceu claro ali, né? E assim, eu sou artista atuante da cidade, sou grafiteiro e artista plástico, e acompanho bastante de perto a cena aqui em São Paulo e com tudo que vem acontecendo. Eu acho que aqui a gente não tem, junto ao Estado, uma liberdade ou um espaço para a apresentação dos trabalhos, principalmente se ele tiver um contexto político. Acontece em São Paulo, a gente vive a lei do cinza, que apaga muito trabalho. Os últimos trabalhos que os Gêmeos vêm fazendo na cidade com um contexto mais político, apesar deles terem um vínculo muito grande, fazendo trabalhos grandes para o Estado, o trabalho dos caras vem sendo apagado, os trabalhos com contexto mais político. O Estado é autoritário. É autoritário. É autoritário. É autoritário. O que é um Estado autoritário? O que é viver sobre o regime militar, que é realmente ausência de liberdade? E a gente vive num sistema democrático. Né? Claro que existem ações, né, violentas, a gente acho que tem que situar. Estado, qual é o estado do Estado? Qual estado a gente está falando? De você ir ocupar um espaço público com arte e receber um outro tratamento. Não sei muito bem como é que funciona, mas eu acho meio elitizado quando você tenta fazer uma exposição ou demonstrar um trabalho que o que eu vou fazer para mim agora é jogar tudo isso em uma produção artística no meu ateliê, vou colocar isso tudo lá. Mas onde que eu posso colocar essa exposição depois, por exemplo? Eu gostaria que fosse um espaço público, não um espaço privado. Seria importante também, eu concordo com você que o circuito realmente ele o institucional não tem muito espaço para uma arte
mais de crítica social, não tem, o nosso circuito de arte não tem, é pouco. Eu acho que a instituição pública ela tem que ser batalhada para ser um espaço da autocrítica social, ela não é só um espaço para ficar corroborando a questão do mercado. Tem um livro do Hans Hack, com o Pierre Bourdieu, que é livre troca, e eles falam muito disso, assim, que o Estado tem que ser batalhado para se defender na sua função pública. Bom, queria agradecer a mesa, que eu acho que foi bem legal, né? Agradecer a plateia, a Fabrícia, a organização. Tivemos aqui essa amostragem multifacetada de relações políticas e arte contemporânea. E é isso. Boa noite. Boa noite. E eu até estava pensando, arte e feminismo existem algumas pessoas, arte e ditadura, muitas pessoas. Agora, arte, feminismo e ditadura, nenhuma pessoa, né? Então, realmente, acho que é um campo muito fértil, tem várias coisas a serem estudadas. No acontecimento das ditaduras se entrevêem outros fatos, como o movimento feminista e o pós-modernismo. Quando terminam as ditaduras, o estigma do AIDS também se faz presente na arte e na cultura do México e do mundo, percebendo que, em muitos casos, na arte, e não somente na arte brasileira, a ideia de criação ou processo criativo leva a justificar a produção artística como um processo espontâneo e onde se evidencia a ausência de um pensamento crítico. A ditadura reforça os modelos patriarcais, legitimando uma ordem, assegurando um modelo de mulher confinada, despolitizada, no lar e como protetora de valores familiares e reprodutores, longe da esfera pública. Os dispositivos da ditadura materializam um tipo de punição subjetivada de forma disciplinar mediante significações que levam a uma definição identitária de mulher com base em um sexo biológico. Bom, acerca desse tema, Audre Lorde, que é uma autora que eu tenho muito carinho, escritora, ativista negra, lésbica e feminista, coloca assertivamente que, para as que não estamos em conformidade, as negras, as lésbicas, pobres, gordas, sobreviver significa aprender a transformar nossas diferenças em força. Nessa apresentação, deslocarei essas problemáticas que eu trouxe, né, essas perturbações acerca da identidade, ao campo das imagens, para discutir alguns problemas de representação, que eu não quero desvalorizar, desmerecer esses projetos, essas iniciativas, as quais me nutrem como ativista, como lésbica, enfim, em vários momentos. Mas bem só apontar algumas questões para pensarmos juntas sobre representações de mulheres em cartazes feministas. Dado que a categoria das mulheres só alcança estabilidade e coerência no contexto da matriz heterossexual, é necessário reconhecer que a opção por uma representação feminista que afirma ou constitui um sujeito feminino é responsável pela manutenção, se não construção, da categoria das mulheres. E se trata, portanto, de uma regulação que, de certa forma, legitima as relações heteronormativas de gênero. E eu acho que ambas mostram para a gente que a ditadura produziu positividades. Não estou colocando um sinal moral de positivo no que sai daí, mas se formou subjetividade, se formou sujeitos. Por que o gênero incomoda o sistema artístico? Por que as artistas, mulheres, geralmente as mais bem-sucedidas, o rejeitam como uma dimensão? Porque existe uma recusa ao feminismo no sistema artístico brasileiro. A maioria da população hoje é negra, a maioria da população hoje são de mulheres. Então, como é que vocês veem essa questão dessa diversidade? E assim, o que eu enxergo assim na América Latina, né, é que existe o feminicídio, né, e que muitos grupos, né, assim ditos mulheres, estão fugindo do genocídio de mulheres, do feminicídio, né, se colocando como não mulheres, né? Ou seja, é uma forma de sobrevivência, né? Eu vejo muita coisa muito criativa, muito interessante no ativismo feminista, que por algum motivo, diferente de talvez em outros lugares, não tem interesse ou não está por algum motivo associado à esfera da arte, né? Na arte não existe em si, né? Ou seja, não é o valor, né, assim, a Mona Lisa, o Davi, né, não é assim. Somos nós que construímos, é todo um contexto, todo um sistema, né, que construímos o sentido e o significado da arte. Enfim, não é que a gente tem um sistema totalmente apolitizado, mas ele chancela algumas coisas como politicamente válidas e outras não. E eu acho que o feminismo entra aí, no que não é bem visto.
dentro desse sistema. Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado, como afirma George Orwell. A arte contemporânea revisita os fatos portadores de dor e tem o dom de atualizá-los e de fazer aflorar as indagações necessárias sobre quais os procedimentos jurídicos e quais os dispositivos políticos que permitiram que seres humanos fossem tão integralmente privados dos seus direitos e de suas prerrogativas, até o ponto em que cometer contra eles qualquer ato não mais se apresentasse como delito. A arte é, ao mesmo tempo, instrumento e fruto da legibilidade da história, sendo esta, a história, o único tribunal de justiça que a humanidade atual, ela própria passageira, pode oferecer aos protestos que vêm do passado. Nosotros pensamos que la imagen dentro de una acción política puede ser muy potente, puede dar mucha más visibilidad. Consideramos que en general las propuestas políticas o sindicales, por lo menos en nuestro país, eran muy aburridas, mucho texto, no había mucha imagen, no eran pedagógicas. Nosotros pensamos la imagen como algo pedagógico, como poder comunicar a otro algo de una forma creativa. Y ahí es que nuestro trabajo empieza a hacer. Gostaria de fazer um comentário em relação a esses trabalhos mesmo. A apresentação da Fúvia e a apresentação da Carol. As duas apresentações fazem pensar, na verdade, em um espaço complexo dessas poéticas contemporâneas para falar da memória, porque ao mesmo tempo que você tem uma insistência em um trabalho de memória, de recuperar, no sentido de permanecer essas identidades, você tem, ao mesmo tempo, um trabalho de denúncia. Pensando nas manifestações da semana passada e nessa coincidência incrível desse evento acontecer nesse momento, falando sobre tudo isso, eu tenho uma impressão, talvez ingênua, de que a gente está num processo irreversível de se relacionar com o Estado de uma maneira diferente. Eu acho que o caso brasileiro era muito distinto do caso de governos da Argentina, né? Aqui as políticas públicas, né, voltadas para a memória, para a recuperação, para fazer essa justiça, aqui a gente vê que caminha a passos muito lentos. E a Comissão da Verdade é uma prova disso, né, como está sendo conduzida, apesar de toda a importância e o valor disso. Esse projeto, ele não surgiu, foi coincidência realmente, né? Eu não sei se isso é uma ação de Estado, pode ser pensado como uma ação de Estado, me parece que não. Eu acho que isso passa pela mão dessas pessoas que estão avaliando, que entendem a necessidade de se repensar essa questão, né? Como a gente viu, esses 4 dias, são 4 dias, né? E todos os dias tiveram muitas pessoas interessadas em discutir isso. Eu acho que talvez mobilizados por toda essa excitação das manifestações, de se sentir poderoso, se sentir capaz de intervir numa política de Estado, sabe?